Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol mal havia despontado sobre a cidade quando uma comitiva de carros pretos rompeu o silêncio do bairro residencial. Dentro de uma suntuosa casa de mármore branco, a juíza da Suprema Corte Evelyn Marshall, figura respeitada no sistema judiciário há mais de 20 anos, ainda desfrutava de um raro momento de paz. Seu telefone vibrou repentinamente, exibindo uma ligação que ela jamais esperava receber. Vossa Excelência, precisamos escoltá-la imediatamente para efetuar uma prisão. Confusa, Evelyn abriu a porta de sua residência e encontrou policiais mascarados e armados com algemas. Pânico e incompreensão estavam estampados em seu rosto, o que ela gritou, mas não obteve uma resposta clara. Tentou explicar sua posição, seu papel, mas cada palavra parecia se estilhaçar contra a parede impenetrável do procedimento. Na rua, vizinhos curiosos observavam murmurando entre si. O comboio levou o juiz embora sem resistência. Dentro do veículo blindado, Evelyn sentiu seu mundo desmoronar. Todos aqueles anos de luta por justiça, de decisões justas e sacrifícios pessoais, varridos num instante. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela já sabia que a piedade não mudaria nada. Suas lágrimas não tinham poder para salvar seu destino. Enquanto o carro desaparecia nas avenidas desertas da cidade, apenas uma pergunta lhe queimava a mente: como pôde um erro tão monumental ter ocorrido? E quem estava por trás dessa conspiração que a condenou antes mesmo que ela pudesse se defender? O destino de Evelyn Marshall acabará de dar uma guinada dramática. E o caminho para a verdade parecia mais sombrio e perigoso do que qualquer coisa que ela já tivesse experimentado em sua carreira. O carro blindado acelerou, e Evelyn Marshall sentiu cada vibração como um lembrete cruel de sua impotência. Ao seu redor, policiais conversavam em voz baixa, ocasionalmente lançando-lhe olhares como se ela já fosse culpada. Com o coração disparado, Evelyn tentou manter a calma, repetindo para si mesma: isso deve ser um engano monumental. Ao chegar ao centro de detenção federal, a atmosfera gélida tirou-lhe o fôlego. As paredes brancas e imaculadas pareciam engolir sua presença, e o clangor metálico das portas automáticas ecoava seu próprio medo. Ela foi obrigada a sentar-se em uma cela de isolamento, onde a luz intensa queimava sua pele. Uma voz grave se ergueu de trás do portão: Juiz Marshall, o senhor é acusado de corrupção e cumplicidade em um escândalo financeiro envolvendo fundos públicos. Evelyn ficou paralisada. O choque foi tão violento que ela permaneceu em silêncio por vários segundos. Então, com uma voz trêmula, mas firme, ela respondeu: você está enganado. Eu nunca toquei em um único centavo de fundos públicos para ganho pessoal. O guarda balançou a cabeça. Não importa o que você diga. As ordens vêm de cima. Você ficará aqui até segunda ordem. A juíza sentiu uma mistura de raiva e desespero. Sabia que seus anos de serviço e sua integridade estavam sendo questionados por um erro, ou pior, por manipulação. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as conteve. Chorar não a salvaria. Seu destino agora estava entre aquelas paredes frias, e ela precisava encontrar uma maneira de retomar o controle. Sentada no banco de metal em sua cela, Evelyn relembrou sua família, seus colegas, tudo o que havia sacrificado em nome da justiça. Percebeu que sua única esperança residia em sua força mental e em sua capacidade de descobrir a verdade. Alguém a havia incriminado, e para sobreviver e limpar seu nome, ela teria que navegar por uma teia de enganos, traições e segredos mais perigosos do que jamais poderia ter imaginado. No silêncio da cela, Evelyn Marshall fez uma promessa silenciosa: ela não cairia. Não agora. Não assim. A noite caía sobre o centro de detenção, mas Evelyn Marshall não sentia nem cansaço nem descanso. Sentada na cama de metal em sua cela, ela repassava mentalmente cada decisão que havia tomado recentemente. Cada julgamento, cada reunião, cada arquivo, tudo precisava ser analisado, buscando o menor elemento que pudesse explicar por que ela se encontrava atrás daquelas grades. Algumas horas depois, um estrondo metálico a assustou. Uma jovem agente penitenciária entrou na cela para lhe trazer o jantar. Evelyn observou seu olhar inquieto, seu evidente desconforto. Sem perder um segundo, iniciou uma conversa. Você sabe por que estou aqui, não sabe? A jovem hesitou. Então, com a voz trêmula: eu não deveria te contar isso, mas tem algo errado. As provas contra você foram falsificadas. O coração de Evelyn disparou. Falsificado? Perguntou ela, com voz firme. Por quem? A jovem agente balançou a cabeça, olhando em volta.
Não posso, mas se você quiser sobreviver, procure por Marcus Avery. Ele é o cara, ele sabe o que está acontecendo. Evelyn permaneceu em silêncio, gravando o nome na memória. Marcus Avery. Um aliado desconhecido, talvez a única chave para desvendar essa conspiração. A juíza compreendeu que precisava proceder com cautela. Cada movimento poderia ser minuciosamente analisado, cada palavra poderia ser usada contra ela. No dia seguinte, na audiência preliminar, ela viu rostos familiares na galeria pública, alguns colegas, outros funcionários de alto escalão, todos paralisados, incapazes de compreender a magnitude do erro. Mas nenhum deles se moveu para ajudá-la. Os documentos apresentados eram impecáveis, mas completamente falsos. Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém estava manipulando o próprio sistema judiciário para incriminá-la. Ao final da audiência, enquanto os policiais a conduziam de volta à cela, Evelyn murmurou para si mesma: se isso for uma armadilha, encontrarei quem a armou, e ele pagará por isso. Naquela noite, no silêncio opressivo de sua cela, Evelyn Marshall compreendeu uma verdade aterradora: as lágrimas não seriam suficientes. Sua única arma seria a determinação, e sua mente seria o campo de batalha. Os dias passavam lentamente na cela de Evelyn. Cada minuto parecia uma eternidade. Contudo, no coração daquela prisão de mármore e aço, ela sabia que sua salvação residia na capacidade de manter a mente alerta e identificar seus aliados. Foi no terceiro dia que o nome de Marcus Avery voltou à sua mente. Ela havia conseguido atrair a atenção de um advogado nomeado pelo tribunal e, com um simples aceno de cabeça, ele entendeu que ela deveria receber uma mensagem discretamente. Naquela noite, um envelope foi enfiado por baixo da porta, uma única palavra rabiscada em um pedaço de papel. Procure os registros do escritório de contabilidade. Tudo começa lá. Amy. Evelyn soube imediatamente que era ele. Seu coração estava acelerado, mas ela precisava manter a calma. Cada movimento tinha que ser estratégico. Ela começou a examinar a planta da prisão, a rotina dos guardas e quaisquer pontos fracos que pudesse explorar para estabelecer um contato mais direto com Marcus. 2 noites depois, aproveitando-se de uma transferência de prisioneiros, ela conseguiu trocar algumas palavras com um homem discreto, cujo rosto demonstrava cansaço e segredos: Marcus Avery. Juiz Marshall, eu sabia que o senhor estava sendo incriminado, murmurou ele, lançando olhares cautelosos ao redor. As provas contra o senhor foram forjadas. E aqueles que o incriminaram querem pôr as mãos em arquivos confidenciais que só o senhor conhece. Evelyn sentiu a raiva crescer. Quem? Quem está por trás de tudo isso? Marcus balançou a cabeça. Ainda não, mas eles são poderosos. Poderosos demais para um confronto direto. Precisamos ser astutos. Naquela noite, na cela silenciosa, Evelyn compreendeu a magnitude da traição. Sua prisão não fora um simples acidente administrativo. Tratava-se de uma conspiração orquestrada para desestabilizá-la e roubar informações cruciais que somente ela poderia proteger. Ela olhou para Marcus uma última vez antes de retornar à sua cela. A tensão era palpável. Mas uma coisa era clara: Evelyn Marshall não era apenas uma juíza. Ela agora era uma lutadora, e o jogo tinha acabado de começar. A prisão, com seus corredores estreitos e câmeras onipresentes, parecia um labirinto projetado para esmagar qualquer vontade. No entanto, Evelyn Marshall pressentia que cada passo dentro de seus muros poderia se tornar uma arma, se ela soubesse observar e esperar o momento certo. Com Marcus Avery como seu aliado discreto, ela começou a tecer uma rede de informações. À noite, quando recebia os poucos documentos e pistas que Marcus conseguia enviar, Evelyn os analisava com uma precisão obsessiva. Cada nome, cada número, cada correspondência parecia insignificante à primeira vista, mas ela sabia que a chave para sua libertação estava nos detalhes. Certo dia, durante uma inspeção, ela conseguiu roubar um pequeno laptop que um agente descuidado havia deixado para trás. Marcus, por meio de contatos externos, conseguiu acessá-lo e descriptografar arquivos confidenciais. As informações revelaram uma rede de corrupção de vários níveis envolvendo juízes, funcionários públicos e até mesmo alguns membros influentes do governo. Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora ela tinha provas de que sua prisão era uma armadilha armada por aqueles que ela um dia protegera sob a lei. Mas Evelyn sabia que revelar a verdade diretamente seria suicídio. Ela precisava planejar cada movimento com precisão, manter a calma e a compostura. As lágrimas que ela havia reprimido desde o primeiro dia agora foram substituídas por uma força de vontade inabalável. Naquela noite, no silêncio de sua cela, Evelyn murmurou para si mesma: eles pensaram que podiam me quebrar. Estão enganados.
Vou sair deste inferno, e cada golpe que me deram será usado contra eles. A armadilha estava se tornando clara, mas para desarmá-la, ela precisava permanecer invisível, jogar um jogo de sombras e luz e, acima de tudo, jamais se deixar dominar pelo medo. Evelyn Marshall não era mais apenas uma juíza suprema, ela se tornará a sombra da justiça, pronta para atacar onde menos se esperasse. O plano meticulosamente elaborado ao longo de semanas estava prestes a ser executado. Evelyn e Marcus transformaram os fragmentos de informação que haviam reunido em uma cadeia lógica implacável, contas secretas, registros, nomes cruzados, transferências clandestinas. Cada peça do quebra-cabeça apontava para as mesmas mãos poderosas, figuras respeitadas que se consideravam intocáveis. O primeiro passo foi discreto, mas decisivo. Graças a um cúmplice dentro do tribunal, um funcionário que Marcus convenceu mostrando-lhe provas irrefutáveis de extorsão, um dossiê completo foi plantado no escritório de um jornalista investigativo independente. O jornalista, chocado, tomou a arriscada decisão de publicar um breve artigo online um dia antes da audiência de confirmação. Essa informação, que vazou rapidamente, causou um murmúrio que logo se transformou em uma tempestade. Com a chegada da manhã, o centro de detenção fervilhava com uma nova tensão. As câmeras de vigilância, adulteradas por Marcus certa noite, registraram conversas incriminatórias entre um alto funcionário e um intermediário financeiro 2 semanas antes da prisão de Evelyn. Os arquivos descriptografados do celular roubado corroboraram essas imagens, ordens, transferências bancárias, instruções para falsificação. A engrenagem da conspiração agora revelava seu funcionamento interno. Durante a audiência pública, o tribunal estava lotado, advogados, promotores, jornalistas e uma multidão de observadores imóveis. Evelyn entrou não mais a mulher perturbada dos primeiros dias, mas como uma tempestade fria e contida. Seu olhar percorreu a sala, reconhecendo os traidores escondidos atrás de máscaras de respeitabilidade. Quando o promotor principal apresentou as acusações, Marcus, presente na galeria, com o rosto escondido por um capuz e um casaco, fez um sinal. Do lado de fora do tribunal, o jornalista publicou as principais provas: transferências bancárias, gravações, capturas de tela de conversas. O servidor seguro do jornal tornou tudo instantaneamente público. Os telefones vibraram, os canais de notícias retomaram a transmissão e o mundo jurídico se viu confrontado com seus próprios bastidores. O promotor, pressionado pelas provas irrefutáveis, solicitou a suspensão do processo, mas alguns funcionários corruptos se recusaram a ceder. Uma última tentativa foi feita: silenciar Evelyn antes que ela pudesse divulgar mais provas. Foi então que o escrivão, recrutado por Marcus, jogou sua última carta, enviou ao juiz da Suprema Corte um pendrive contendo, além das provas, uma carta de Evelyn, uma denúncia moral e factual daqueles que haviam traído a lei. A carta exigia que a justiça não se limitasse a apagar um erro administrativo, mas conduzisse uma investigação completa. As reações foram imediatas e explosivas. Um magistrado influente, profundamente envolvido, tentou impedir que o pendrive fosse aberto. Mas o número excessivo de testemunhas e de provas contraditórias tornou a manobra impossível. As gravações de áudio, agora reproduzidas na câmara, fizeram com que as máscaras caíssem uma a uma. Os rostos de homens e mulheres silenciosos se contraíram, alguns empalideceram, outros lançaram olhares furtivos, cientes de que haviam sido pegos. A decisão foi tomada, a acusação contra Evelyn foi provisoriamente retirada e uma comissão independente foi instaurada para investigar os atos de corrupção revelados. Aqueles cujos nomes apareceram nas provas foram imediatamente colocados sob investigação. Uma onda de prisões se seguiu, orquestrada pelas autoridades em resposta à pressão pública e da mídia. Evelyn saiu do centro de detenção sob uma chuva de flashes de câmeras, cercada não por inimigos, mas por um grupo heterogêneo de aliados, o quieto Marcus. O funcionário trêmulo, porém orgulhoso, o jornalista que arriscara tudo. Ela foi escoltada até um corredor onde, pela primeira vez em dias, sentiu de verdade o ar fresco. Seu peito arfava finalmente, 2 lágrimas caíram, lentas e pesadas. Mas não eram lágrimas de resignação. Eram o testemunho de um preço pago e de uma batalha vencida. Contudo, a vitória não estava completa. Os poderosos haviam perdido uma rodada, mas não a guerra. Algumas figuras-chave conseguiram escapar discretamente, outras ainda manobravam nas sombras. Marcus, desaparecendo na multidão, a advertiu em voz baixa: eles vão recuar, mas não vão desistir. Esteja preparada, ainda não acabou. Evelyn assentiu.
Ela sabia que a verdadeira justiça não estava atrelada a uma única libertação da prisão ou a uma única vitória na arena pública. A luta para reformar as estruturas corruptas estava apenas começando. A comissão independente abriria investigações, haveria julgamentos e a nação assistiria. Evelyn voltou para casa, para o escritório, para o vestido, mas algo dentro dela havia mudado, uma sombra que ela guardaria como arma e precaução. Os homens e mulheres que pensaram que poderiam destruir sua carreira agora enfrentavam um adversário mais atento, mais astuto e mais determinado. No silêncio de uma noite finalmente calma, Evelyn estava de pé junto à janela de seu escritório. A cidade cintilava, indiferente, mas testemunha. Ela pousou a mão sobre os arquivos agora públicos, pensando naqueles que choraram de angústia e em outros que não hesitaram em trair. Suas lágrimas correram, mas não mudaram o destino que outros tentaram escrever em seu lugar. Ela murmurou mais para si mesma do que para o mundo, que eles saibam agora que a justiça, quando verdadeira, jamais abandona. E em algum lugar nas sombras, alguém anotou o nome dela de uma maneira diferente, não mais como vítima, mas como uma força. A luta continuaria, mas Evelyn Marshall estava preparada. As semanas seguintes foram um turbilhão para Evelyn Marshall. Libertada, mas nunca completamente segura, ela testemunhou o início das investigações conduzidas pela comissão independente. Os rostos que ela havia confrontado no tribunal desmoronaram um a um sob o peso das evidências acumuladas. Altos funcionários, juízes corruptos e intermediários financeiros foram punidos ou presos. Para Evelyn, não foi apenas uma vitória pessoal. Foi a prova de que a justiça ainda podia prevalecer, mesmo diante da traição e da corrupção. Seu nome foi publicamente exonerado e inúmeros pedidos formais de desculpas foram feitos, mas Evelyn não buscava reconhecimento. O que importava era que as estruturas que quase a destruíram estavam começando a ser expurgadas. Contudo, ela sabia que o caminho à frente estava longe de terminar. Alguns funcionários haviam desaparecido sem deixar rastro, e novas manobras secretas estavam em andamento. Ela não podia mais se dar ao luxo de ser ingênua. Cada arquivo, cada decisão, cada reunião precisava ser cuidadosamente analisado. Marcus Avery, seu leal aliado, continuava monitorando atividades suspeitas e orientando suas ações. Na aparente calma de seu escritório, Evelyn observava a cidade se iluminar ao cair da noite. As lágrimas que ela havia reprimido por dias secaram, mas a lembrança do perigo permanecia vívida. Ela respirou fundo, consciente de que a justiça era uma luta constante. E em algum lugar, por trás dos muros do poder e das sombras da corrupção, alguém ainda observava. Um lembrete silencioso. A luta pela verdade nunca termina. Mas desta vez Evelyn Marshall não era mais uma vítima. Ela se tornará uma força implacável, uma juíza capaz de transformar o medo e a traição em armas da justiça. Refletida na janela, seu rosto estava sereno, mas seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. A cidade, testemunha silenciosa de seu sofrimento, ainda não sabia que a tempestade não havia passado. Mas Evelyn estava pronta para enfrentar qualquer sombra que ousasse se interpor no caminho da justiça.